Oi, gente. O Guilherme Boulos fez um vídeo com os 5 esquemas do Flávio Bolsonaro. Eu vou reagir e comentar aqui com vocês, mas como o vídeo do Boulos ficou longo, eu vou dividir minha reação em parte 1, parte 2 e quem sabe parte 3, né? Mas vamos assistir e comentar os esquemas, a roubalheira, a corrupção do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, vamos lá. Para mostrar quem é o Flávio Bolsonaro, possam ter, porque não é possível que um cara desse, com a capivara que tem, pose de limpinho com essa operação que está sendo calculada, a operação de limpeza da imagem do Flávio Bolsonaro, para poder torná-lo um candidato palatável. Ele aparece lá com uma camiseta, sou pai de menina, quero conversar com as mulheres, chegou a dizer que dialogaria com LGBTs, e começa te dizendo, não, mas ele não é igual o pai, né? Será? É como se, sabe, o Flávio Bolsonaro fosse a ala boa da família. E é uma loucura. Ele é, de todos os filhos, o mais envolvido em escândalo, em mutreta e em coisa mal explicada. Essa é a ideia. Pegar os 5 maiores escândalos do Flávio Bolsonaro e destrinchar. É isso que nós vamos fazer hoje nesse Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Primeiro escândalo que eu quero falar do Flávio, que é a da compra dos imóveis em dinheiro vivo. Vamos pegar 51 imóveis em dinheiro vivo e a relação direta disso com o Flávio Bolsonaro. Porque a notícia ficou o clã Bolsonaro, mas a operação, ela é diretamente feita pelo Flávio Bolsonaro. O cara fez uma imobiliária de um esquema. O que as reportagens depois do Ministério Público mostrou? Entre 1990, se eu não me engano, e 2020, a família Bolsonaro, em nome de diferentes membros da família, comprou 107 imóveis. 107 imóveis. O domínio da Coab. Só que não era da Coab, né? Era no Vivendas da Barra, por exemplo, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Só que tem uma coisa. Desses 107 imóveis, 51 foi em cash, dinheiro vivo. A gente fala, pô, não é crime usar dinheiro vivo. Mas por que a Receita Federal e qualquer investigador, qualquer policial, quando uma compra é feita com dinheiro vivo, ou quando você encontra dinheiro vivo, como foi na casa do Sóstenes, do líder do PL agora... Os agentes da Polícia Federal encontraram 430 mil reais em dinheiro vivo. Porque é mais difícil de rastrear e essa é a prática da máfia. Sabe a máfia? A máfia italiana, sabe os criminosos, as facções criminosas. Eles usam o dinheiro vivo porque é mais difícil de rastrear. Quem é que vocês conhecem que compra um imóvel com dinheiro vivo? Só pode ser dinheiro sujo. O dinheiro está se usando dinheiro vivo para lavagem de dinheiro, porque a origem do dinheiro é criminosa. Mas enfim, vamos seguir. Essas imagens que a gente está vendo são imagens que foram enviadas pela Polícia Federal do dinheiro apreendido na casa do deputado Sóstenes Cavalcante. Que ele inclusive disse que era da venda de um imóvel. Por que sempre abre uma puta desconfiança? Porque operação em dinheiro vivo é operação constantemente associada à lavagem de dinheiro, a dinheiro ilícito. Por quê? Se o cara vai roubar, vai fazer um esquema, ele normalmente não vai fazer na conta bancária dele, porque ele deixa o rastro, ele deixa a prova. Se ele vai receber uma propina, se ele vai receber um dinheiro do miliciano, ele não vai fazer um Pix na conta do cara, porque ali a prova tá ali, se houver uma investigação. Tem 2 jeitos que os criminosos financeiros costumam fazer. Uma é com operações offshore. Você faz com contas em paraísos fiscais, em nome de terceiros, de quartos, abre um monte de empresa, cria uma rede complexa, faz evasão de divisa, manda o dinheiro pra fora. A outra, o tradicional, é em dinheiro vivo. Você vai lá, faz o esquema, o cara te dá o dinheiro vivo. Não fica o rastro. Então, quando alguém compra um imóvel em dinheiro vivo, a tendência disso ser um dinheiro sujo e que a compra do imóvel é a lavagem do dinheiro, é você comprar, transformar num ativo um dinheiro que era sujo, é uma tendência meio óbvia. Não tô dizendo que todo mundo que anda com dinheiro vivo é ladrão. Mas, porra, 51 imóveis em dinheiro vivo, não é? A questão não é você usar dinheiro vivo para pequenas compras, a questão é você usar dinheiro vivo para comprar um imóvel de 500 mil reais. Entendeu? De ter 470 mil reais. A questão é dinheiro vivo nessa escala. Ninguém que é uma pessoa correta usa dinheiro vivo nessa escala. Isso não faz sentido. Você coloca esse dinheiro nessa escala, nessa quantidade, no banco. Até para render. Até para ter renda. Via investimento. Agora, a pessoa que sabe
que essa quantidade de dinheiro é um dinheiro de origem criminosa, ela não vai colocar no banco, porque ela não quer que descubram quem foi que depositou o dinheiro. Não quer que deposite esse dinheiro na conta dela, porque se descobrir que foi depositado por um miliciano que trabalha entre aspas, que participa de esquemas criminosos, não é? Enfim, ela vai se descobrir qual é a origem do dinheiro. Você tem 50 conto na carteira? Revelou que 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase 26 milhões de reais. E aqui tem umas coisas que eu queria que tá aqui, que eu acho que é importante a gente pegar. Teve um esquema de subfaturamento do imóvel. Ele vendeu por menos ou comprou por menos? Veja, o valor de imóvel, você tem um valor de mercado, você tem um valor venal. Se você vai vender tua casa, você vai vender por valor de mercado, certo? Não é um valor que tá lá no cartório desatualizado, defasado, você vende pelo valor de mercado. A casa do Vivendas da Barra, tá aqui, ó, ela valia na época que o Bolsonaro comprou por valor de mercado 1 milhão. Ele comprou por 409 mil. Mas nada, é que o proprietário tava desesperado pra Devia vender. ser. Assim como o proprietário dos terrenos que ele comprou em Resende, no Rio de Janeiro, que ele comprou por 160 mil, mas o valor de mercado era 700. Simples, ele não queria pagar imposto. Simples, ele não queria pagar imposto. Então, ele provavelmente pagou por fora um valor acima, em dinheiro vivo, que era dinheiro sujo, né? E botou que pagou esse valor baixinho para evitar fugir de pagamento de impostos. 43 mil. Talvez o Bolsonaro seja um imã de desesperados, né? A família, o Flávio, que ele procura os desesperados e fala: vou comprar por menos, me vende aí por menos. Ele pode ser um bom negociador. Faz bons negócios. Quem sabe, né? Que você que está assistindo aqui o Café com Bolos talvez possa concordar. Agora, o próprio Flávio comprou 17 apartamentos com 2 kitnets em Copacabana, em que ele pagou 320 mil em cheque e 638 mil em dinheiro vivo. Alguns nas Laranjeiras. É o país da piada pronta. O Flávio comprou a imóveis nas Laranjeiras. Tinha muitos laranjas, né? Não era um laranja só, era uma verdadeira laranjeira. Não sei. O Flávio. Então, cara, a pessoa pode dizer, pô, não tem um crime comprovado. Essa investigação não andou. Por que essa investigação não andou? Não é que o cara foi absolvido, nada disso. Simplesmente a investigação, ela foi suspensa no STJ porque ela estava associada das rachadinhas, que é a terceira que eu vou falar aqui. É a da famosa rachadinha. O caso da rachadinha foi pro STJ. Quando foi pro STJ, os advogados do Flávio alegaram que tinha uma coleta de provas ilegal. O STJ manda suspender a validade dessas provas e devolve o caso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E tá até hoje no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em berço esplêndido, sem nunca ter sido julgado. Essa decisão do STJ no caso da rachadinha impactou os imóveis em dinheiro vivo, os 51 imóveis em dinheiro vivo e a da mansão. É uma loucura, né? Uma manobra judicial, aí jogou pro Rio de Janeiro. Eles sempre foram contra federalizar os crimes, né? Com a família Bolsonaro. Não sei por quê. E por isso que quando o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, no governo do Bolsonaro, foi investigar a rachadinha, tem que trocar o delegado! Quem não lembra disso aí? Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Conseguiu, porque barrou a investigação, levou pro Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá lá a situação. Agora, isso eu acho que faz o gancho com o segundo caso, é o da mansão aqui de Brasília. Porque tá de algum modo ligado ao caso Master. Vê só, o cara comprou em 2021 uma mansão aqui em Brasília por 6 milhões de reais. 5 milhões 970 mil, para ser mais preciso. Um cara que é senador da República, com um salário de 45 mil reais, esse cara ia conseguir comprar uma mansão de 6 milhões de reais?
Mas até aí, você poderia fazer um questionamento só de incompatibilidade do patrimônio com a renda. Só que tem mais. Ele comprou a mansão com um financiamento de 3 milhões e 100 mil reais do BRB, do Banco de Brasília, uma mansão de mais de 2.000 metros quadrados. Tem spa, sauna. Bota as imagens, Patrick. Na época deu um burburinho, deu um escândalo, mas depois ninguém falou mais nisso. 3 milhões e 100 mil em 360 parcelas, com taxa de juros de 3,70 ao ano. Quem no Brasil tem taxa de juros de 3,7% ao ano? Com os nossos juros mais altos do mundo. É incompatível com os outros financiamentos dados pro BRB. Foi uma linha feita pro Flávio Bolsonaro e que ninguém mais recebeu. O senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de quase 6 milhões de reais em um bairro nobre de Brasília. O preço da casa é quase 4 vezes o valor do patrimônio declarado por ele mesmo nas eleições de 2018. A operação da Polícia Federal é uma nova fase da Operação Compliance Zero e já há confirmação da prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Parte do valor da casa, 3 milhões e 100 mil reais, foi financiada pelo BRB, Banco de Brasília, com juros de 3,7% ao ano. A taxa de balcão de financiamento é de 4,85%. Esse juro que o Paulo Henrique Costa, presidente do BRB à época, só não é mais agora porque está preso pela Polícia Federal, pelo envolvimento com o Master, pelas compras que o BRB fez dos CDBs do Master. Tem que chegar nesse cara e dizer, quer delação premiada? Diz o que é que aconteceu lá no caso do Flávio. Que história é essa desses juros aí lá embaixo, esse financiamento bizarro aí? Diz a verdade sobre isso, traz provas que você pode diminuir um pouco sua pena. Eu, se fosse o pessoal da Polícia Federal, tava fazendo isso agora. Agora. Tava indo nele, mas enfim. Deu pro Flávio Bolsonaro. Então veja, primeiro, incompatibilidade com a renda dele. O cara não teria renda declarada para comprar uma mansão de 6 milhões de reais. Segundo, ele compra com um financiamento de metade do valor, 3 milhões e 100 mil, dado pelo presidente de um banco, que hoje está preso por esquema, e com um juro e com condições num nível de generosidade que não foi dado para nenhum outro cliente do BRB. Agora, ele era um bom pagador. Ele juntou um bom pé de meia. Pode meter o advogado do diabo aqui, porque essa, nem o Carluxo, se fosse o Bolsonaro, fala, filho, né? Não tem como. Por que só ele recebeu um juro que nenhum outro que financiou no mesmo banco e um financiamento feito pelo presidente do banco que hoje está preso pela Polícia Federal no escândalo do Banco Master? Esse cara tem que explicar. Tem que explicar essa história aí. O presidente do BRB tem que explicar. O do Banco de Brasília. Fulano, qual é a justificativa para isso aqui? O que o Flávio Bolsonaro te deu para vocês fazerem isso aqui por ele? Porque isso aqui não tá normal, não. Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, do BRB, teriam ajustado o pagamento através de imóveis de altíssimo padrão em São Paulo e em Brasília. Ou seja, através de corrupção, Paulo Henrique facilitaria as negociações para a compra de títulos podres, créditos podres do banco de Daniel Vorcaro, o Banco Master. Por que só ele recebeu aquela taxa de juros? Não dá para deixar cair no esquecimento o caso da mansão aqui de Brasília. E aí, acho que esses dois pontos têm que ficar colocados na mesa. Então veja, 2 casos envolvendo imóveis. Um, a compra da mansão esquisita, com um juro personalité, só pra ele. Outro, os 51 imóveis. Cara, eu vi isso aqui, eu não acreditava, porque eu fui levantar os dados pra poder fazer o café com bolo. 17 apartamentos em Copacabana. E eu ouvi, não sei se é verdade, que esses imóveis aí foram comprados na época que a milícia teve ascensão no Rio. Foi no mesmo período que saiu o escândalo das rachadinhas. Que a gente vai chegar. Vamos chegar, aliás, agora. O famoso caso da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, porque ele era deputado estadual no Rio, lá na Alerj. Foi em 2018, ele foi pego na malha fina do COAF. O COAF tem o papel de identificar operações financeiras que são atípicas. Ou seja, você começa a fazer grandes transferências bancárias de conta, é meio que o COAF acende um alerta. Aí esse alerta chega à Receita Federal, chega no Ministério da Justiça. Então o COAF fez um relatório dizendo a movimentação financeira, você lembra do Queiroz? Tá esquisita. O
Queiroz era o operador, era meio que o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro. Aí teve matérias na imprensa, aí abriu um procedimento do Ministério Público que denunciou ele. E o Queiroz, a família do Queiroz, trabalhava no gabinete, em tese. Tem um caso, acho que era a filha dele, era personal trainer numa academia. Ou seja, ninguém trabalhava no gabinete dele. As pessoas davam o nome como laranjas pra ficar com uma parcelazinha do salário e o grosso do salário de todos os assessores era operado pelo Queiroz no esquema de rachadinha. O que é a rachadinha? Rachadinha é isso, pega um pouquinho, pega de um, pega o tanto de outro, pega o tanto de outro, faz um caixa geral que deu R$1.200.000 no gabinete do Flávio Bolsonaro. Aí você pensa, mas por que esse pessoal aceitava isso? É simples. Não trabalhavam, eram funcionários fantasmas, não trabalhavam, não iam para lá e pegavam uma parte do salário, né? Então, vamos supor, a pessoa estava com um salário de, sei lá, R$30.000, aí 3, 4 mil reais, 5 mil reais ficavam com a pessoa que deu lá o CPF, né? E o resto ia para o líder do esquema, o Queiroz e o Flávio. Então a pessoa estava ganhando 3, 4, 5 mil reais sem precisar fazer nada. Só porque deu o CPF lá para participar do esquema. Um monte de gente fazia isso. Ou seja, eram pessoas que não estavam trabalhando, estavam ganhando dinheiro, mamata. Ganhando dinheiro para não trabalhar. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro e o Queiroz enriquecendo com dinheiro público, nosso dinheiro. Segundo a investigação. E aí o Queiroz operava, achando que era malandro, e ele fazia depósitos fracionados, sempre com o mesmo valor. Por quê? Porque eles sabem que o COAF é alertado a partir de um certo valor. Só que eles foram fazendo essas movimentações. Foi daí que surgiu o negócio do Micheque. Porque a Michele Bolsonaro recebeu vários cheques nesse esquema da rachadinha. 27 depósitos. 27 depósitos. Que deu 89 mil. Mas eu também não vi nenhum funcionário dele reclamando que dava dinheiro pro Queiroz. Lógico, os caras não trabalhavam. O esquema funciona assim. Um aluguel de CPF. Você não precisa nem aparecer, cara. Você só vai dar o teu nome, assinar o contrato, o dinheiro vai cair na tua conta e você cobra meio que uma comissão por alugar o CPF. Por isso que as pessoas não reclamaram, porque nesse caso elas eram cúmplices do esquema dele. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Era tudo em família. Então veja, aí o Ministério Público denunciou ele. Aí foi a história que eu falei do STJ, das provas. Ele questionou a maneira como foi recolhida as provas e não sei o quê. Aí foi um ministro do STJ e anulou a coleta de provas e devolveu o processo para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E lá está. Só que esse processo foi colocado em conexão com a investigação dos 51 imóveis em dinheiro vivo. E todos eles foram afetados pela coleta de provas ter sido considerada ilícita pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi para uma instância. A instância anulou aquela prova X. Aí voltou para a instância inferior. No caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lá está. O processo pode ficar correndo anos a fio. Então veja, você começa a perceber o tamanho da conexão da capivara, da ficha corrida do cara? É tudo meio mal explicado, tem conexão com a outra. É um dinheiro vivo que compra 51 imóveis, é uma rachadinha, é a mansão comprada ali. É tudo no esquema. O Flávio Bolsonaro era o cara que operava o esquema. A investigação aponta que Flávio Bolsonaro era o líder da organização criminosa e que essa organização tinha 4 núcleos com uma clara divisão de tarefas. Tinha quem nomeava os operadores financeiros, as pessoas que aceitavam os cargos em troca de devolver parte dos salários e o núcleo que lavava dinheiro. Eu acho que eles faziam uma divisão de trabalho entre os filhos da família Bolsonaro. O Carluxo operava o gabinete do ódio, a coisa de rede, sempre foi a especialidade dele. O Eduardo, eu acho que eu digo uma coisa, eu acho que o Bolsonaro preparava o Eduardo para ser candidato, não o Flávio. Porque o Eduardo era o cara mais que fazia a parte política, o embate, a relação internacional com os Estados Unidos. Só que ele se afundou no pântano do negócio do tarifaço, que ele não pode nem pisar no Brasil, é traidor da pátria. Aí sobrou o Flávio, porque o outro é o moleque do condomínio lá que não dá. Então sobrou o Flávio. E o Flávio era meio que caixa da família. Era no gabinete dele, na Alerj, que operava o esquema da rachadinha. Era ele que operava a maior parte das compras de imóvel em dinheiro vivo. É ele que compra uma mansão em Brasília e faz o negócio com o BRB.
O Queiroz não era o chefe de gabinete do Carluxo ou do Eduardo Bolsonaro na Câmara, ou do próprio Bolsonaro. O Queiroz era o chefe de gabinete do Flávio. E aí entra uma outra figura, quarto caso que eu quero... Vou dar uma pausa aqui, porque chegamos aqui no quarto caso e eu vou recuperar o quarto caso no próximo vídeo, né? Porque tá ficando muito longo. Mas aqui foram os escândalos envolvendo o Flávio Bolsonaro, parte 1. A parte 2 vem na sequência. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro de forma honesta, diferente do Flávio Bolsonaro, divulgando ideia de esquerda, tem um vídeo no comentário fixado como você pode fazer isso. É se cadastrando gratuitamente no site do Hotmart e se tornando afiliado dos meus cursos. Você começa ganhando uma comissão de 20%. E se você vender 13 cursos, você passa a ganhar uma comissão de 40%, é só me avisar. E se você quiser ajudar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. E você também pode se tornar membro ou apoiador. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente. E até a parte 2.